A paisagem sertaneja começa a se modificar com as chuvas dos últimos dias. É claro que essas chuvas ainda não garantem a tranquilidade da segurança hídrica de que todos nós precisamos, mas pelo menos alivia um pouco o calor e assegura também uma reserva de água para os humanos e as criações. Para quem estava dependendo de um carro-pipa e de apenas uns 20 litros de água por dia, coisa de louco, né? Essa situação já é um alívio. Veneziano Vital do Rego, ex-prefeito de Campina Grande, é o nosso entrevistado desta última quinta-feira de 2013. Terminando esse ano pré-eleitoral na condição de pré-candidato ao governo do estado pelo PMDB, Veneziano faz balanço das atividades partidárias e se organiza para a caminhada de 2014. O projeto Pensando a Paraíba fez pelo menos umas 10 caminhadas estado afora e o saldo é apontado pelos PMDBistas como bastante positivo. Mas ouvir do próprio Veneziano como é que ele conclui essa sua etapa da sua vida é o que a gente vai fazer hoje aqui no Ponta a Ponta. Veneziano, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Tudo em paz? Em paz, graças a Deus. Passou bem o Natal? Eu espero que você, que a família Itararé e que todos os que estão a nos ver nessa quinta-feira tenham tido um Natal de paz, confraternização familiar, de reflexão. Muitas vezes nós temos os símbolos que são muito importantes, aquilo que representa a cristandade, mas perdemos de vista aquilo que, ao meu ver, é a motivação principal da festa. Exatamente, é a reflexão sobre aquilo que nós somos, como estamos a ser, quais são as nossas relações, como nos aperfeiçoamos, isso é o que é o importante. E não esquecer de quem fez aniversário ontem, exatamente, né? O que é o principal, né? Figura maior. Lembram muito de Papai Noel e esquecem de Jesus. Exatamente. Mas estou muito feliz, fechando o ano, agradecido a você mais uma vez. Por aqui passei 3 ou 4 oportunidades falando sobre os seminários Pensando a Paraíba. Penso que em meio a tribulações, em meio a dificuldades, a adversidades, nós tivemos um ano de recomposição, transmitindo a mensagem do PMDB, das oposições, mostrando a possibilidade da Paraíba, de fato, conhecer uma administração remoçada, renovada em projetos, em ideias. Eu estou muito satisfeito e muito esperançoso. Eu sei porque já conversei ontem, dia de Natal, mesmo que rapidamente por telefone, que é uma época de festejos para vocês todos, da família Vital do Rego, de muito contentamento, mas também de muito agradecimento. Porque Verdade. Dona Nildinha, entre os melhores parlamentares da Câmara, Vitalzinho entre os 8 do Congresso Nacional, está na revista Veja, e Veneziano com mais um ano de contas aprovadas. E eu fiquei feliz com todos esses resultados, com todas essas notícias, e obviamente a que diz mais respeito à nossa passagem administrativa em Campina Grande, que foi a aprovação à unanimidade de mais uma das nossas contas, desta feita de 2011. Tivemos, portanto, das 8, 7 já devidamente apreciadas pela Corte, todas elas sem quaisquer ressalvas, todas elas aprovadas, o que dá-nos um certificado, não a mim, obviamente, tão somente a mim, mas ao corpo que esteve conosco nessa jornada. E também fomos presenteados, particularmente com essas 2 notícias. A Veja trazendo esse levantamento que fora feito entre senadores da República, parlamentares federais, mostrando que o senador Vital está entre os 8 de melhor atuação no ano de 2013, e que a deputada Nilda Gondim figura entre as 36, se eu não estiver enganado. Ou seja, vale a pena trabalhar, vale a pena se comprometer e fazer. O trabalho dos dois, em especial, o trabalho que Vitalzinho vem desempenhando entre figuras extremamente amadurecidas do Senado Federal, mostra... Ex-presidentes da República. Ex-presidentes da República. Está lá o Collor, está lá o Sarney. O ex-presidente Fernando Collor, o ex-presidente Sarney. Figuras grandes, figuras exponenciais. A presença dele na CCJ... E ele em primeiro mandato, o que é também raro. Raro, né, para um senador. Você começa a ter, depois da primeira etapa, dos 4 primeiros anos, Vitalzinho, desde que chegou, com aquele jeito de bom articulador, de saber bem tratar, de saber bem relacionar-se, foi uma figura que, desde o início, como um autor do substitutivo dos royalties, como um relator da Lei Geral da Copa, como um autor agora, relator, me desculpe, do Projeto Nacional de Educação, PNE, que trabalha as metas para os próximos 10 anos, a regulamentação da meia entrada, a participação em 8 das suas comissões e a presidência da CCJ o colocou numa condição de ser tido
como, de fato, um operante lá na Casa Maior do Senado. E Dona Nilda, que também nos orgulha, porque não tinha tido essa experiência e tem demonstrado, através do seu esforço, um amadurecimento extraordinário. Eu conversava aqui semana passada com o Carlos Magno sobre isso. Ninguém consegue situações assim, condições assim, posições assim, a não ser com muito trabalho em Brasília. Verdade. E em Brasília há algo que fazer. Para quem quer trabalhar, tem o que fazer. Para quem quer, tem sim, Paulo. Não há dúvidas. Você não está lá, ou você não é apontado, você não está presente em relações como estas, se não houver uma disposição pelo trabalho, se não estiver, de fato, produzindo legislativamente, politicamente, e ambos, assim, se comprometeram a fazer. Isso para nós é muito importante, porque quando a gente vai às ruas, quando a gente vai defender o nome, quando nós vamos pedir o voto de confiança... Você tem argumentos. Você tem argumentos, né? Veneziano dava um toque lá no início da nossa conversa sobre as visitas. Como é que tem sido? Como é que foi essa mais recente agora? Manaíra, Serra Branca, no fim de semana? Eu estou muito feliz, estimulado, Juru. Paulo. Juru, passamos esse último final de semana visitando o sertão, toda aquela região de Princesa, de São José de Princesa. Manaíra, eu não a conhecia. E essas viagens, essas peregrinações, como eu costumo dizer, além da própria realização do Seminário Pensando a Paraíba, que nós realizamos 10 durante os 8 meses, que efetivamente nós os utilizamos, tem sido extremamente importantes. Já falei isso a você. É a oportunidade de eu conhecer lideranças com as quais eu não tinha uma convivência, é a oportunidade de saber das realidades, das características de um município, de uma região, de ouvir as queixas, de poder, acolhendo-as, trabalhar sugestões, e foi particularmente em Manaíra, naquela região, algo que me tocou profundamente, porque você tinha numa reunião singela, cerca de 400 pessoas, que fizeram até carreata, e eu fiquei encabulado, até chamando a atenção para que nós não extrapolássemos os limites legais. Não estamos em campanha, estamos numa visita na condição de pré-candidato, mas o envolvimento, a confiança, a demonstração de que é possível que a Paraíba melhore, né? É algo que empolga. Eu voltei cansado fisicamente, cheguei em Campina Grande às 3h30 da manhã, para logo em seguida, no domingo, estar na região do Cariri, São João, Serra Branca, concedendo algumas entrevistas, mas é como se eu tivesse zerado, sem absolutamente um pingo de cansaço, motivado por aquilo que eu recebi dos cidadãos. O saudoso tribuno Vital do Rego dizia que esse banho de povo é algo impressionante, para o homem público. E eu dizia também essa semana a você, quando bati um papo com você, com o Juarez, com os seus companheiros, de que, Paulo, foi um ano de fases, de dificuldades, de adversidades extremas. Nós concluíamos em dezembro a nossa passagem de 8 anos, passamos 4 meses sobre intenso bombardeio de injustiças, de provocações promovidas pelos palácios, né? O Palácio da Redenção e o Palácio do Bispo. Superamos com esclarecimentos, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, mostrando a verdade dos fatos. Depois éramos instados a falar sobre possíveis fragilidades do PMDB, pela saída do ex-deputado Wilson Santiago, do deputado Benjamin Maranhão, e eu sempre mostrei que o PMDB não haveria de perder em razão disso. Claro que nós não gostaríamos que os mesmos tivessem deixado, mas era um fato consumado pela vontade própria de cada um. Mas o PMDB não deixaria de ser o partido de maior expressão estadual, um partido que, tendo tido a oportunidade de governar-nos, como assim o foi na figura do ex-governador Maranhão, teria que estar, e em estando nessa disputa, estaria competitivamente. Então foi um ano de superações, mas um ano que dá-nos a segurança de que haveremos de ter uma disputa competitiva e para vencer. Uma pequena pausa, já voltamos com o veneziano Vital do Rego no Ponto a Ponto. O Partido dos Trabalhadores quer que os filiados que ocupem cargos no governo do Estado e na Prefeitura de Campina Grande peçam exoneração num prazo máximo de 30 dias. A resolução divulgada no sábado, dia 28, estabelece que quem não entregar o cargo pode ser suspenso ou até expulso da legenda. Os petistas entendem que o partido, tendo candidatura própria ao governo do Estado, não faz sentido continuar integrando governos do PSB ou do PSDB, que são oposição aos petistas. E agora é esperar para ver se a resolução será cumprida ou não. Vamos aguardar.
tempo ao tempo. Veneziano Vital do Rego, essas caminhadas... Lembrei outra vez do Tribuno, né? O Tribuno tinha umas tiradas interessantes. Ele citava mais uma frase da sua avó, eu não me recordo agora, mas também ligada a essa história do tempo. Tinha um trocadilho lá que ele fazia bem interessante, né? Essas caminhadas do PMDB não são feitas só para o veneziano. Não. Tem os companheiros deputados, né, que vão... Têm sido fundamentais. Prefeitos, ex-prefeitos, lideranças locais, amigos, parlamentares estaduais. E eu queria, de público, sabe, Paulo, nós que sabemos muito bem as reais intenções que o Palácio da Redenção, que o senhor Ricardo Coutinho, através do subvencionamento que ele pratica, utilizando inclusive os recursos públicos para o financiamento da mitificação e personificação dele, do governo, Tabajara, União, quando ele insiste em dizer fulano de tal deixou de apoiar a oposição, deixou de apoiar a candidatura do PMDB, eu fico a imaginar o quão ingênuo ou o quão infeliz está sendo essa estratégia, porque nessas caminhadas, nessas andanças, com todos esses companheiros eu tenho estado, sabe, Paulo Roberto? Agora, na verdade, eu utilizei uma expressão e acredito que ela é perfeita para a realidade do trato político adotado pelo senhor Ricardo Coutinho. Ele pratica o bullying político, ou seja, ele impõe constrangimentos aos agentes políticos, em especial aos chefes de executivos municipais, na tentativa de fazer uso dos instrumentos que ele dispõe, do governo do Estado, para alcançar esses apoios. Ou seja, é o constrangimento, é a imposição, às vezes são as condicionantes para ter aquilo que não é espontâneo. A gente anda, a gente sabe, nós sentimos a restrição, a resistência, as frustrações das pessoas. Quer dizer que a maioria daqueles prefeitos que saíram nas fotos com o governador na granja, no palácio, quando o senhor chega na cidade, eles estão acompanhando a caravana do PMDB? Tenho absoluta certeza. Eu peço para que eles não se exponham, mas com eles ou com grande parte dos mesmos eu mantenho contato, seja através de telefonemas, até mesmo de outros partidos. E eles precisam, Paulo, porque nós estamos num estado pobre que perdeu muito, nós retroagimos quando comparados a outras unidades da federação, e é fundamental que o telespectador possa buscar esses dados, essas informações. Não tome as minhas palavras como únicas. Vá buscar, faça essa pesquisa. Busque como é a relação hoje do estado da Paraíba com a relação com o Rio Grande do Norte, com Pernambuco, com Bahia, com Ceará. Não há mais nem o que se dizer. Nós perdemos muito, Paulo. Nós perdemos porque não desenvolvemos políticas para a área de segurança pública em qualquer parte em que nós estejamos. Isso não é mais apenas uma realidade da capital, não é mais uma realidade de Campina Grande, que chega ao final do ano com cerca de 200 homicídios, mas essa é uma realidade que se diz presente em municípios pacatos. Quando você fala sobre a ausência de políticas para a área de saúde, o que nós tivemos com o Ricardo Coutinho? Privatizações, terceirizações. Terceirizações essas que demonstram, primeiro, o descompromisso dele com o serviço público, a ausência dele no não cumprimento daquilo que é constitucional, atividades fins. Quando você puxa o tema educação, da mesma forma, fale com os integrantes do magistério, fale com os próprios alunos, alunos que esperavam o ensino integral que foi prometido por Ricardo e que não chegou. Pergunte ao pequeno pecuarista, neste período, e que graças a Deus foi amenizado com algumas chuvas que caíram, fiquei muito feliz quando indo ao sertão, observava alguns barreiros com água, mas a seca, essa estiagem que se alastrou, foi extremamente perversa. Além de tudo, essa intempérie, ela dizimou praticamente o rebanho paraibano todo. Mais de 60% do nosso rebanho, mais de 60%, mas estendeu a outras consequências. E isso não teve, por mais que pudesse gerar sensibilidade à dor do governante, não teve, por parte do governo do Estado, ações que minimizassem os seus efeitos e as suas consequências. E aí gera a indisposição natural, gera a frustração, gera a decepção de quem assistia Ricardo Coutinho prometer isso, prometer aquilo, 40 mil casas. Lá em Manaíra, Paulo, eu fiquei assim abismado. Existe uma placa lá de cerca de 10 metros por 4 metros, maior do que placas de outdoor. E qual era a obra de Ricardo Coutinho? 10 unidades residenciais, Paulo. 10 unidades residenciais. É impressionante. Então, é um governo que gasta com mídia mais de 80 milhões. Para o orçamento de 2014, você deve saber, obviamente sabe, como antenado a esses
discussões, não prevê recursos para capacitação de profissionais da PM, profissionais da Polícia Civil, não prevê incrementos na área de saúde, muito pelo contrário, há uma diminuição, e prevê um aumento de 56%, como se já fossem poucos os recursos utilizados de mídia. Então, são esses contrassensos que nós estamos apresentando para que reflitamos num projeto novo. Qual é o sentimento que Veneziano Vital do Rego encontra hoje nos jovens, nos secundaristas principalmente, quem está no ensino médio, que muitas vezes se espelha naqueles movimentos que viu pela televisão, no Rio e em São Paulo? Como é que está estudantado aí pelo interior? Demonstra isso, ou seja, demonstra também uma decepção, porque quem assistiu e quem ouviu o comprometimento de quem iria implantar, de que iria empregar todos os esforços em investimentos para integralizar o ensino no curso médio, não é? De quem iria investir na formação técnica. Quantas escolas técnicas não foram prometidas por Ricardo na campanha de 2010 e quantas foram erguidas neste período em regiões diferentes? Você não há de citar exemplos, a não ser aquelas que foram trazidas por ações do governo federal. Por Dilma, enfim, por iniciativas suas. Então, essa mesma decepção, esse mesmo sentimento de que a Paraíba podia mais, de que a Paraíba merecia mais, é aquilo que nós observamos. Em todas as faixas etárias, em todos os segmentos, sejam os mais velhos, os mais experimentados, os mais amadurecidos, sejam os mais jovens, cheios de esperança para ter um mercado de trabalho, para ter expectativas. Paulo Roberto, você não há de ter um mercado de trabalho num estado cuja atividade econômica ela é pequena. Procure saber qual é o nosso produto interno bruto, procure avaliar a relação entre as regiões que você observará. O estado da Paraíba hoje segrega as regiões, Paulo. Se você retira aquilo que se vê na capital do estado e aquilo que ainda se vê em Campina Grande, as demais outras regiões, elas estão empobrecendo, a ponto de terem, ao longo desses últimos 20 anos, uma diminuição na densidade demográfica. Quem vive nessas cidades... Tanto que queriam reduzir a bancada paraibana por conta da redução da diminuição da população, da própria população. E a região que mais é carente disso, mais é carente de um olhar especial, é o Cariri. Eu visitava e ouvia das pessoas, através de diversos telefonemas, mensagens, exatamente esse clamor. O Cariri está diminuindo. A população do Cariri vai a cada dia que passa, a cada ano que passa, diminuindo, né? Porque as pessoas vão buscar alternativas. Você não tem atividades econômicas. O prefeito de Boa Vista, Edvan Leite, me disse aqui outro dia que hoje em dia você só está encontrando pedra e calango. Porque não tem mais vegetação. Não tem, você não tem, na pequena pecuária, você não tem instrumentos. Os órgãos do Estado, Paulo, não trabalham tecnicamente. Você não tem parcerias com o governo federal, que poderia ser um grande aliado através da Embrapa. Você não tem iniciativas indutoras. Se você tem um Curimataú, aonde você pode buscar no subsolo as suas riquezas, dali, né? As suas vocações. E por que você não instrumentaliza esses municípios em parcerias, Paulo Roberto? No polo cerâmico, você fazer com que aquilo que hoje é artesanal, na prospecção, na extração desses minérios, fazer de uma forma industrializada. Então, não estou aqui me apresentando como Salvador, como o miraculoso, sabe, Paulo? Mas é preciso que nós tenhamos projetos e planejemos a Paraíba diferentemente da atual Paraíba que vivemos. Muito bem. Outra pequena pausa, Marcelo, nós já voltamos. Vamos conversar com o Veneziano Vital do Rego sobre blocão, duas pré-candidaturas já lançadas, Nádia Paletó e Leonardo Gadelha. Se o Partido Progressista também vai ter um candidato, se essa é uma estratégia combinada com o PMDB para depois estar todo mundo junto e se Veneziano vê o pessoal do blocão como oposição também ao governo do Estado. É bem rapidinho, um instante só. Faltando 5 dias para 2013, é enorme a quantidade de veículos nas estradas de todo o país. Alguns acidentes graves já aconteceram, muitas pessoas perderam suas vidas e as autoridades do trânsito alertam para os cuidados que todos nós condutores deveremos ter quando resolvermos pegar a estrada. No caso aqui da Paraíba, todo o dispositivo da Polícia Rodoviária está distribuído pelas rodovias federais que cortam o estado para controlar, orientar e, quando for o caso, até multar, reprimir quem pisar na bola. Conversei com o inspetor José Aurivan, da Polícia Rodoviária Federal em Campina Grande. Ele está com todo o seu pessoal por aí nas estradas. É preciso ter muito cuidado, né, Veneziano? Muito, tráfego claro. Intenso. Eu fiquei, como deve ter ficado cada pessoa sentida com aquele acidente na Regis Bittencourt. O ônibus da Aviação Penha, pessoas, né? Na antevéspera do Natal. Parece que o motorista dormiu ao volante. Dormiu, né? passou direto. Você imagine qual foi o Natal dessas pessoas. Terrível, terrível. A gente tem que ter todo o cuidado.
E aí, essa iniciativa do blocão é uma estratégia das oposições, Genésio? Não, eu não tive contato direto, Paulo. Não, claro, e a gente respeita profundamente quando o PT, e disse isso a você mesmo, e é bom que nós nos repitamos, porque isso não interfere na nossa estratégia. Nem a divisão, em absoluto. Nem a divisão, as oposições, elas sabem da necessidade. Porque há quem diga, olha, tem um racha, olha quantos candidatos eles têm, né? Quem diz isso, Paulinho? Diz porque tem a consciência de que, de uma ou de outra maneira, num ou em outro instante, todos esses partidos estarão unidos. Se nós não estivermos no primeiro momento das disputas em primeiro turno, fatalmente haveremos de estar no segundo turno. Essa é a expressão que deve ter sido dita aqui por um cidadão que eu tenho muita estima, muito carinho e reconhecimento pela sua formação intelectual, o deputado Léo Gadelha, figura muito querida, nossa, apresentado agora, e você deve ter trazido para esse bate-papo, conversou com ele. Enfim, ele deve ter exposto exatamente isso que eu estou a falar. Deve ser a mesma intenção da deputada, ex-deputada, ex-vereadora Nádia Paletó, em nome do PT, que nós saiamos. Não há prejuízo, muito pelo contrário, nós vamos estar colaborando para que essa discussão seja feita para garantir a quem está em casa várias alternativas, várias opções de escolha. A escolha do PMDB, de um partido que soube fazer enquanto esteve no Palácio da Redenção, com um nome apresentado, o do PSC, o do PT, enfim, de outras legendas que assim desejarem. O próprio Partido Progressista pode ter uma candidatura. O próprio Partido né? Progressista, por que não pensar, o P, que é presidido pelo deputado Ricardo Marcelo. O fundamental é que não percamos de vista que existe um adversário à Paraíba. Existe um adversário a se combater com as boas ideias, se combater com a boa luta, que é exatamente o atual governador Ricardo Coutinho. 14 ano eleitoral, ano de intensificar ainda mais essa jornada. Né? Exato. Eu digo aos meninos, nós não fizemos nada. Essas viagens, isso foi quilômetros, foram para eliminar. A gente apenas acionou o motor. Isso. Né? Agora, a partida vai ser exatamente em 2014. E eu estou muito estimulado, Paulo, que venham as adversidades, já me acostumei a elas. Afinal de contas, as nossas lutas em Campina Grande, memoráveis lutas, sempre foram dificílimas, sempre disputamos em desvantagens, porque não tínhamos recursos materiais, não tínhamos apoiamentos políticos. Isso nos deixa, esse exército que tem sido fundamental em 2013, porque lealmente posto, isso nos deixa cada vez mais estimulados a 2014. Vamos andar esse estado, vamos caminhar, vamos visitar, vamos ouvir, aceitar as contestações, aceitar as críticas, vamos tratar os nossos adversários ou o meu adversário, diferentemente do tratamento que Ricardo Coutinho dispensou a mim, dizendo, imaginem os senhores, até aonde chegamos. Um governador do estado, chefe do executivo, Paulo Roberto, parece uma brincadeira. Parece uma brincadeira dizer que vai dar uma surra de vara no seu oponente. Você imagine, o que nós precisamos é ter um governante equilibrado. Um governante que saiba tratar com educação os seus oponentes, que saiba se manter, respeitar os próprios jornalistas. Tem companheiros seus, Paulo, e você deve saber, que tem receios de se dirigir a Ricardo Coutinho para fazer uma pergunta, porque, afinal de contas, se for uma pergunta que ele entenda não ser a ideal, aquela que atenda à sua resposta, ele pode ter uma reação fora do padrão que deve ser o comportamento de um governante. Enfim, nós precisamos ter um governo e um governante que tenha sensibilidade, que saiba tratar, que saiba manter as relações institucionais, que não pratique o bullying político, que saia da redoma do Palácio da Redenção e da Granja Santana. Ricardo Coutinho não sabe o que é seca, Paulo, porque quando ele abre a janela da Granja Santana, ele só vê o verde, porque está lá aguado. Ele não sabe o que é sofrer com as invasões e com as visitas criminosas. Quem sabe é o comerciante de Campina Grande, mais de 50% dos nossos empreendimentos foram visitados por bandidos. Quem sabe é a família que perdeu no homicídio praticado. Ele está todo cercado, né? Ele está todo bem vigiado, ele está plenamente seguro. Ele não sabe as dificuldades cotidianas de quem não tem alimentação, porque, graças a Deus, a fartura impera na Granja Santana. Então, essa realidade é a realidade com a qual eu estou afeito. Ou seja, é a realidade que eu conheço porque tenho visitado o Estado. 2014 deve ser um ano que vai passar muito rápido. Rápido. A gente vai ter Carnaval, em março, Encontro da Nova Consciência, Consciência Cristã, São João, Copa do Mundo, eleição. E eleição. É verdade. Vai passar rápido. E aí, isso pode beneficiar a quem está no governo. Fundamental que nós, e eu estou atento a isso, não deixemos que os fatos passem
e que não sejam lembrados. Muitos passaram e nós não recordamos. Muitos escândalos, muitos fatos envolvendo do governo do Estado não são mais nem sequer lembrados. Entre outros episódios, nós não lembramos, por exemplo, enquanto o governo federal diminuía os impostos, a carga tributária sobre energia, Ricardo Coutinho aqui aumentava a carga tributária de ICMS sobre energia. Quem é que se lembra disso? Então, essas questões precisam sempre estar vivas e, quando não, elas precisam estar sendo trazidas ao debate. Porque para quem está no governo, com todos os instrumentos às mãos, com uma mídia, se não toda, mas boa parte subvencionada, ou para fazer silenciar o seu oponente, e eu sofri muito durante o 2013, não por essa casa. Essa casa me trouxe aqui 4 ou 5 oportunidades e aí eu sempre registro isso na figura de Dalto, na figura dos companheiros da Itararé, na sua própria pessoa, porque vocês sabem distinguir. Recebem Ricardo, claro, natural, o governador do Estado tem o que dizer, ou pelo menos haverá de falar alguma coisa. Recebe o oponente, recebe as correntes. Dessa forma que se faz jornalismo, não da maneira como o Palácio da Redenção impõe a alguns veículos para dizer silêncio completo, sepulcral. Os oponentes nossos não podem falar. Então, a gente precisa mudar isso e é um ano que passa rápido. Essas datas que estão agendadas terminam por ser facilitadoras, vamos dizer assim, a quem está no poder. Cabe-nos, a nós, opositores, a trazer os temas para debate. O perfil do vice dos sonhos para veneziano. Olha, de uma outra legenda, né? Ou seja, nós tivemos um exemplo de desprendimento do ex-governador Maranhão quando assume a condição de candidato a deputado federal, exatamente para permitir que o PMDB possa ter um vice e um candidato ao Senado de outras legendas. Fundamental que nós tenhamos a presença da capital, sabe, Paulo? E temos, para isso, mantido contatos com alguns dos seus líderes, algumas das lideranças reconhecidas e estaremos, não é o momento para essas definições é o mês de maio, entre maio e junho, mas o propósito nosso é o de compatibilizar a presença de Campina Grande na minha pessoa, a presença da capital através de um dos nomes dessas legendas que haverá, uma delas de estar conosco. Veneziano, eu tenho a impressão que nesta casa, neste prédio, é o nosso último encontro, porque no dia 23 agora de janeiro a TV Itararé vai para o bairro do Catolé, novas instalações, parabéns, ultramodernos, um investimento altíssimo, depois você vai ter a oportunidade de conhecer lá, vai nos visitar, mas eu quero dizer que foi sempre bom recebê-lo aqui esse tempo todo e desejar um bom 2014 com a realização dos sonhos que você e sua família têm. Eu lhe chamo de você assim. Você, porque, claro, não pode ser diferente. Nós estamos sempre juntos, entendeu? E quero dizer que é sempre uma honra recebê-lo. Paulinho, eu aqui quero te agradecer pela hospitalidade sempre comum. Nesses últimos anos, eu tive a oportunidade, na condição de prefeito, de trazer as notícias sobre nossa administração. Na condição de pré-candidato, também debater a Paraíba que todos nós desejamos, uma Paraíba que merece mais, uma Paraíba que cobra, através dos nossos cidadãos, que os agentes políticos não se acomodem, não se acostumem, que superem as adversidades. Essa mensagem de esperança eu quero sempre transmitir aos nossos conterrâneos. Saudá-los, já que é a última oportunidade nessa casa, e dizer que fico felicíssimo na condição de campinense, por ver que esse empreendimento, que começou pequeno, que começou modesto, vai ganhando contornos de uma grande empresa sob a batuta de um cidadão de visão extraordinária, que é o Dr. Dalton Gadelha. Então, a você, meu companheiro, meu amigo, a todos os que fazem o suporte do programa, um ano de grandes venturas, de grandes vitórias, que Deus nos abençoe, que nos permita com saúde, porque com ela a gente vai adiante. Grande abraço, Campina, grande abraço, Paraíba, que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, Vené. Feliz 2014. Obrigado, querido. Vamos à última do Calçadão. Nesta última quinta-feira do ano, nós queremos mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco acompanhando a programação desta casa e que agora estão mandando as tradicionais mensagens de final de ano e de um feliz ano novo. A todos, indistintamente, o nosso melhor agradecimento e o desejo de que tudo seja dado em dobro. No final, eu quero agradecer sua atenção, sua companhia e convidá-lo para o nosso próximo encontro amanhã, tão logo acabe o noticiário do meio-dia com a Júlia Oliveira, quando estaremos entrevistando o vice-governador do estado, Rômulo Gouveia. Sugira temas para entrevista, o endereço é está.a.tvitarareé.com.br. Na internet você também pode nos assistir e as notas aqui divulgadas estão no portal da Rádio Cidade, que é nossa parceira. Vem aí Saulo Queiroz com o campeão de audiência Diversidade. Boa tarde, um abraço, até amanhã.